Olá, tudo bem? 11:11. Existem 5 tipos de terapeutas. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Qual desses tipos será que você é? Conta aqui para mim. Escreve aqui para mim. Na hora que você se identificar, você vai contar para mim qual dos 5 tipos de terapeuta você é. Eu vou falar um por um. E um dos mais comuns é o terapeuta super protetor. Aquele que está sempre disponível para o cliente. Aquele terapeuta que não tem hora para a consulta acabar, pode ser 1, 2, pode ficar até 3, 4 horas com o cliente. E a terapia também não tem hora para acabar. Dura meses, anos, muitos anos. Você com certeza conhece um terapeuta assim. Bom dia, Lu, bem-vinda. Zenalquimia. Deve ser Zenaide, né? Endofab e Ana Namastê. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Esse terapeuta super protetor, o cliente está super, viu? É Zenaide mesmo, aqui do Rio. Ele é super protetor e o cliente liga para ele no sábado, às 3 da madrugada. Não vou te falar que se o teu cliente está surtado ou está com um problema muito sério, que ele não vai ligar para você às 3 da madrugada. Vai sim, mas isso é uma rotina. Eu tive um cliente que ligou para mim, era exatamente 3 da madrugada. Esse é o meu trauma. Mas ele tinha 18 anos. Eu era amiga dos pais dele. E os pais moravam em Angra e ele morava no Rio. Ele tinha acabado de entrar para a faculdade de medicina e saiu de carro com os amigos e bateu com o carro. E não tinha ideia do que fazer. Chama a polícia, chama o Turing, chama... O que ele faz? Quando ele bate com o carro, tá levemente ferido, tinha gente mais grave ferido dentro do carro. E ele falou, eu vou matar meu pai e minha mãe se eu ligar para Angra. O jeito é ligar para Sandra. Mas não é uma constante. Não é uma constante. A menos que você seja um psiquiatra, um cirurgião. Cuidado para não ser esse tipo de pessoa. Porque esse terapeuta, ele é obcecado com a eficiência. E talvez ele tenha uma necessidade de se sentir amado. E eu vou contar se você conhece algum terapeuta assim. A família dele o ama e sente uma baita falta dele. Porque esse é o tipo do médico que está 24 horas no hospital. Esse é o tipo de terapeuta que começa às 8 da manhã, vai até às 10 da noite e quando chega em casa ainda está preocupado com fulano e beltrano? Pois é. Provavelmente essa pessoa ocupou o lugar de grande na família de origem. Talvez seja o filho mais velho, a filha mais velha que teve que cuidar dos irmãos, né? E por causa disso não cuidou de si própria e tem essa coisa de continuar cuidando do outro. Então, o primeiro tipo de terapeuta é o super protetor. O segundo tipo é o perfeccionista. Para ele, normalmente o perfeccionista, ele está apaixonado pela técnica que ele usa. Então ele se prepara antes da consulta, ele lê o caso. Quando ele pega a pessoa, ele já faz um diagnóstico, um prognóstico, ele já sabe o que ele vai fazer na primeira, na segunda, na terceira, na quarta sessão. Calma,
respira e deixa o teu cliente falar e deixa o teu cliente conduzir essa questão. Porque o que vai acontecer? Primeiro, o seu cliente vai ficar esgotado, vai se sentir cobrado, porque o terapeuta perfeccionista, ele quer resultado. E quem dá o resultado da terapia é o cliente, né? Então ele cobra, né? E ele também sai esgotado das sessões, porque ele quer fazer o passo a passo ali do que ele aprendeu, da técnica dele. Ele, nossa, esqueci isso, esqueci aquilo, não fiz isso dessa ou daquela maneira. Ele se culpa, né? Então, muitos deles acabam deixando o processo terapêutico para virarem professores, porque eles são muito bons nisso. O que aconteceu com esse terapeuta? Ele teve pais muito exigentes. Ou o pai ou a mãe exigia demais. Cobrava demais dele. E também tem uma coisa aí um pouco infantil na questão de ter que mostrar serviço para o outro, né? E um desejo de agradar os pais, sendo perfeita. Eles têm esse mandato, seja perfeito, e eles levam isso para o trabalho. Eu estou falando de terapeuta porque esse canal é um canal de neuroconstelação, é um canal que forma terapeutas. Mas você vai ver isso em outras profissões também, claro. Esse terapeuta, ele está transgredindo as ordens do amor. E ele está transgredindo as ordens da ajuda. Ajuda, ela precisa... Bom dia, Giza. Bom dia, Etienne, Luísa, o pessoal que chegou aqui, Camila, Anderson, Fonte Baso Janaína. Ai, meu Deus, Fonte Baso Janaína. Deve ser Janaína, né? Paulinha Samartã chegou. Estamos aqui com o pessoal da Tailândia, com o pessoal da Espanha. Que chique que tá essa live hoje. Pois é, esse terapeuta, ele precisa ser mais humilde. Acompanhe o teu cliente. Leva o teu cliente onde ele quer ir. Não precisa levar onde você acha que seria bom ele chegar. Ele vai se contentar, talvez com muito menos, e vai ficar muito mais feliz se você fizer isso. Quem assistiu há 2 dias atrás a live, viu que a gente falou aqui sobre os passos para você ser um bom terapeuta. E um dos passos é você estar no seu lugar. E no seu lugar você não vai se cobrar a perfeição e nem vai cobrar a perfeição do teu cliente. As coisas vão seguindo do jeito que são. Terceiro tipo, os que têm medo. Esses aí, eles se agarram aos procedimentos, eles se agarram às técnicas, eles se agarram a ferramentas. Chega na hora da consulta, é como se ele bugasse, entendeu? Ficasse embotado de tanta informação que ele leva para a consulta, porque ele tem medo de errar, ele tem medo de alguma coisa acontecer errado. E muitas vezes ele nunca se arriscou a trabalhar ou começa e para por tanto medo. É uma ansiedade que ele fica durante a sessão de esquecer alguma coisa, de fazer alguma coisa errada, de até mesmo prejudicar o paciente. Abre teu coração, solta a técnica, solta. É importante, eu dou aula e eu falo, vocês têm que saber teoria, porque na hora que a tua intuição falhar, você tem que ter a teoria. Mas caramba, não é só teoria, é contato humano. Esteja ali, esteja presente, porque você está com tanto medo e tão na tua mente
e você não está presente para o teu cliente. Eu sei muita teoria, eu sei muita. Quem me conhece sabe o tanto que eu estudo. Mas eu esqueço toda a teoria na hora que eu estou com o cliente. Eu estou ali só para ele, só com ele. Faz isso. O que aconteceu na infância dessa pessoa? Ele guardou uma crença de que alguma coisa pudesse sair errada, pudesse ser ruim. Então ele tem esse mandato de se esforçar muito, de se esforçar sempre, de estar todo momento no esforço. E aí ele começa a se comparar com outros terapeutas que já são reconhecidos, que já estão aí na estrada há um tempão. E aí ele começa a tititi aquele diálogo interno totalmente negativo. Cala esse diálogo interno. Se compara com você. Se compara com o que você fazia há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 1 mês atrás. É lógico que com cada cliente a gente vai aprendendo alguma coisa. A tua sessão nunca vai ser perfeita. Nunca vai ser perfeita. Mas você vai aprender a cada sessão a se relacionar com o teu cliente, a criar talvez até uma nova abordagem, uma nova maneira de fazer as coisas. A gente aprende muito com o cliente quando está trabalhando. Solta esse medo. Oi Priscila, que saudade, Elvio, bem-vindos. E aí a gente vai para o próximo tipo de terapeuta. O primeiro, super protetor. O segundo, o perfeccionista. O terceiro, o medroso. E agora é o buscador. Ele é o próprio Sherlock Holmes. Ele está o tempo todo buscando coisa. Ele quer uma chave mágica das terapias, né? Que vá resolver todas as coisas com aquilo. Então ele está o tempo todo buscando. E aí ele cria um problema maior, porque como ele nunca está satisfeito, ele nunca consegue satisfazer o cliente ou achar que o cliente está satisfeito. Então esse que é buscador, ele não vai adiante com o processo. Ele descobre alguma coisa do cliente, né? Leva o cliente a algumas descobertas e aí leva a outras e a outras e a outras e acaba não fechando. E aí o cliente avança, mas não finaliza dentro dele. Qual que é a dinâmica possível dessa pessoa? Desse que está ali buscando o tempo todo? É bem possível para quem é constelador que ele tenha um movimento interrompido com os pais. Então aquela pessoa que começa e não termina, porque continua na busca. Então ele fica insatisfeito com ele mesmo, porque ele está buscando algo que ajude a ele mesmo. Não é assim, eu estou buscando uma solução para o problema do meu cliente. Eu estou buscando algo para preencher esse meu vazio. Então eu trabalho com uma coisa, eu trabalho com outra coisa, e eu ofereço para o cliente uma coisa, e eu ofereço para o cliente outra coisa, e a gente nunca finaliza. Nunca tem início, meio e fim. Aquele primeiro lá, o super protetor, também tem muito disso. Ele quer resolver o problema imediato do cliente. Imediato. Então, que a gente falou na terça-feira passada, a primeira coisa para eu ser um bom terapeuta é que eu feche um diagnóstico, e a segunda coisa é que eu feche um acordo com o meu cliente.
O meu cliente veio aqui porque a relação de casal dele não tá legal. O meu cliente me buscou porque ele está insatisfeito no trabalho. O meu cliente me buscou porque a relação dele com a mãe, a relação dele com a filha, com alguma pessoa, tá péssima. Esse é o foco do nosso processo terapêutico. Lógico, aconteceu, igual eu falei com um cliente que me ligou às 3 da manhã, aconteceu um acidente de carro. Ele vai querer trabalhar isso. Ele foi mandado embora do emprego mesmo, ele está trabalhando a relação de casal, isso movimenta toda a vida dele. É uma coisa que eu vou focar, talvez uma sessão, talvez 2 sessões, e a gente volta para o tema. Porque senão eu estou rompendo um contrato e abrindo um novo contrato. Isso também pode ser feito. Mas tanto eu quanto o meu cliente temos que ter consciência do que levou a pessoa lá. Porque senão o que acontece? Essa pessoa vai estar a vida inteira fazendo terapia, porque problemas vão existir. Conhece alguém que não tenha problema? Ela foi ali te buscar porque o pai dela morreu e ela não consegue elaborar esse luto. Elaborou o luto, acabou. A Sandra, mas ela tem problema com isso, ela tem problema com aquilo. Um novo contrato. Um novo contrato. Porque senão, principalmente se você é super protetor ou se você é um buscador, essa pessoa vai ficar contigo 100 anos e não vai sair da terapia. Então, quais são os tipos de terapeutas? O primeiro terapeuta, o super protetor. O segundo terapeuta, o perfeccionista. O terceiro, o medroso. O quarto, o buscador. Mas eu falei 5, sim, porque tem o terapeuta consciente. Que ele sabe que ele não é igual a ninguém. Então não adianta se comparar. Ele sabe que o cliente dele também não é igual a ninguém. Aquilo que ele aprendeu, aquilo que está no livro, aquilo não vai funcionar para todo mundo. Ele precisa ouvir as expressões do cliente, ver as reações do cliente. O cliente ficou branco, o cliente ficou vermelho, o cliente deu uma suspirada. É olhar para o cliente, é acompanhar o cliente. Isso é que faz um terapeuta consciente. E ele fica lá relaxado na sessão. Relaxado. Ele não precisa se estressar com nada, porque ele está ali só acompanhando aquele cliente. Então, ele tem energia, ele tem força, ele tem confiança. Não só nele, mas no cliente. Porque a resposta não está nele, a resposta está no cliente. Sempre. Quem tem o problema sou eu? Não. Então eu não posso ter a solução. Eu tenho uma solução incrível, fantástica, a melhor do mundo para mim, mas não é a melhor para o meu cliente. O meu cliente tem suas próprias soluções, os seus próprios caminhos, é ele que está percorrendo, é ele que vai fazer a transformação. Então, quando o terapeuta é consciente, o cliente assume o processo, assume as ações que precisa ser feito, porque a terapia não acontece no set terapêutico. A terapia começa a acontecer quando acaba a sessão terapêutica e a pessoa vai colocar tudo aquilo em ação. Então, qual é a dinâmica desse terapeuta que é consciente? Ele tem segurança dele próprio, ele se sente seguro com ele próprio. Ele não só ama o seu trabalho, porque os outros também amam, senão não estava ali, né? Mas ele desfruta daquilo que ele está fazendo. Ele vai com alegria, ele vai relaxado para aquele processo. E ele ocupa um bom lugar. Primeiro na família dele.
Depois, ele ocupa um bom lugar dentro da profissão. E terceiro, ele ocupa um bom lugar diante do cliente. Por isso o cliente fica e o cliente vai quando acabou o processo. Não tem aquele emaranhado, não tem aquele apego, não tem aquela dependência. Porque quando eu estou com um terapeuta super protetor, eu me torno insegura. E tudo que eu tenho dúvida, eu ligo para ele, eu não consigo tomar uma decisão sem consultar o meu terapeuta. Isso é normal, tá? No início da terapia, o que acontece? O terapeuta é um substituto do papai e da mamãe. E no final da terapia, esse desligamento tem que ser feito de uma forma muito bonita, muito bem feita, que talvez não tenha sido feita com os seus pais, porque os pais da pessoa morreram, porque os pais da pessoa estavam apegados, porque não deu conta de fazer esse corte que leva o cliente para a vida. Então, lógico que nas terapias mais tradicionais tem essa transferência e essa contratransferência. Na neuroconstelação não acontece isso. Mas mesmo na neuroconstelação, se você é um terapeuta super protetor, a pessoa vai querer a sua aprovação. Então tenha cuidado para não super proteger, para não ser a mãe daquela pessoa. Tenha cuidado para não ser tão perfeccionista e exigir tanto do teu cliente. Não seja o pai que cobra daquela cliente. Não seja medroso. Não seja infantil, não seja criança. Você é adulto, você é terapeuta, você é capaz, você é competente, você se preparou. E não fica aí buscando, porque a resposta que você está procurando é na tua vida. Como terapeuta, a resposta está no teu cliente. Esteja no seu lugar e dê para o teu cliente aquilo que você aprendeu, que ele vai trazer todo o resto. É muito simples quando a gente está no nosso lugar. Então, a gente já está aqui com exatamente 30 minutos. E eu quero saber de vocês como é que foi isso, se você se identificou. Tem algumas pessoas aqui que não são terapeutas, mas a maioria é. Eu quero saber se tem perguntas, se tem dúvidas, se vocês conseguiram identificar ex-terapeutas, amigos ou até você mesmo nesses 5 perfis. Ou será que tem algum perfil que eu esqueci? Escreve para mim. Você que está assistindo aqui comigo, ou você que vai assistir depois. Eu tô achando que esse horário de 11h, eu achei a hora que o pessoal vai para o almoço, mas tem gente preparando o almoço. A gente vai começar a fazer as lives às 8 da manhã. O que vocês acham? 8 da manhã é um horário melhor? Eu acho que sim. Eu queria ver aqui porque eu esqueci qual é a próxima live. Mas terça-feira que vem eu estou programando terça e quinta. Toda terça e quinta. E agora a gente vai passar para as 8 da manhã. Que não é muito cedo. Quando eu fazia às 7 o pessoal reclamava. E também assim, um horário que muita gente vai estar livre. A Marta se identificou, já passou por quase todos os perfis até chegar no consciente. Marta, eu acho que é uma evolução, né? Que a gente passa até chegar nessa questão de estar consciente. Primeiro vem a insegurança mesmo, e aí a gente se identifica com a mamãe e quer cuidar do outro, e fica lá todo prestativo. Depois você fala, não, esse negócio de ser prestativo não dá, começa a exigir do cliente, começa a ser o papai, e aí o resultado não vem.
não vem para aquilo que eu tô falando, entendeu? Eu, como terapeuta, tô querendo. Às vezes, esses terapeutas dão resultado para o cliente. Aliás, sempre dá resultado para o cliente. Não existe terapia que não dá resultado, né? Às vezes o resultado demora, né? O que o cliente considera um bom terapeuta? Que me traga resultado rápido e duradouro. Com esses dois perfis, eu não tenho um resultado rápido. E às vezes duradouro de jeito nenhum. No terceiro perfil, o cliente sofre pouco, mas o terapeuta sofre muito, porque ele está ali com medo. E no quarto perfil é aquela coisa que não acaba nunca. A Luísa está falando aqui, é interessante, pois eu não sabia sobre essa identificação entre paciente e terapeuta e como pode influenciar. Em psicanálise freudiana, a gente trabalha muito com essa contratransferência, né? O Freud dizia que você é o substituto do pai, da mãe, do marido, do filho, de tudo aquilo que falta no teu cliente. E aí ele transfere para você isso tudo, e aí ele consegue resolver com você o que ele não resolveu com a família. E depois, qual é o grande perigo desses processos psicanalíticos? É que não acabam nunca, porque tem que fazer o corte dessas relações. E esse corte vai ser feito. Deu uma travada aqui, né, gente? Tá falando que tá com baixa de internet. Meu Deus, eu tenho 500k de internet, tá ruim. Bom, como eu falei, essas lives são VaptVupt, 20, 30 minutos de conteúdo e de perguntas e respostas. Então, fica combinado, semana que vem, terça e quinta, eu vou estar aqui com você às 8 horas, ok? Deu uma parada, foi aqui comigo. Mas a gente se vê na próxima quinta. Convido o pessoal, tá vindo pouca gente, porque esse não é o meu canal principal. Esse era o meu canal pessoal, né? Não era o meu canal de conexão, de conteúdo. Mas para não misturar que eu tô falando de arquétipos nos outros e de neuroconstelação, eu tô usando 2 Instagrams. Então chama o pessoal que tá lá no outro Instagram para vir para cá. A gente se vê, então, terça-feira, 8 horas. Até!